Meditação da lua cheia, Sol no signo de Áries. Este mês vamos refletir sobre o primeiro trabalho de Hércules, que é associado ao signo de Áries. A nota-chave para o signo de Áries é: eu me manifesto e do plano mental eu governo. O signo de Áries é o primeiro signo do zodíaco e, consequentemente, carrega a energia do impulso inicial, que dá origem aos novos ciclos de oportunidades. Na astrologia esotérica, essa energia de impulso inicial está muito relacionada ao nascimento das ideias divinas, o início de um processo criativo. A experiência da vida é a chave para o Festival de Áries, que preconiza o viver como um processo de espiritualização em oposição à morte, que é o processo de materialização. Áries coincide com a Páscoa, o festival no qual a vida e os princípios do renascimento são festejados. Áries é um poderoso signo mental que governa a cabeça. O mantra esotérico para esse signo expressa essa afirmativa: eu me manifesto e do plano mental eu governo. O símbolo de Áries também expressa essa característica, sendo ele representado por uma cabeça de carneiro com 2 chifres. A energia de Áries é o provedor do puro fogo elétrico ao nosso sistema solar. Esse fogo carrega e estimula a centelha da vida em todas as formas, fazendo com que ela avance e progrida. Por isso, Áries é chamado de a luz da própria vida. É o holofote do Logos, buscando aquilo que pode ser usado para a expressão divina. Esse fogo é também conhecido como grande libertador, pois ele remove os obstáculos e as ilusões que nos impedem de avançar e estabelece a verdade. É através da ação do fogo que Áries funde o início e o fim, mistura os opostos e dissipa o tempo e o espaço, permitindo que um novo começo seja estabelecido. Por isso, Áries é o signo dos guerreiros e combatentes que buscam conquistar e transformar algo em novo e iniciar uma forma de vida mais consistente com o propósito divino. O desejo primordial de Áries é
a vontade de iniciar. Os raios associados a Áries são o raio 1 da vontade e do poder e o raio 7 da ordem e magia cerimonial. O raio 1 é a força que traz consigo a energia do impulso inicial e a vontade de manifestar. Por isso, Áries é o signo mais associado a um tipo específico de expressão do primeiro raio, a vontade de iniciar. O raio 7, em sua expressão mais elevada, fornece essencialmente o padrão ou arquetipo sobre o qual as ideias emergentes devem ser construídas. O oposto polar de Áries é Libra. Libra é o signo do equilíbrio, da ponderação cuidadosa, dos valores e da obtenção do equilíbrio correto entre os diversos pares de opostos. Assim sendo, através de Libra, Áries aprende a ser menos impulsivo e considerar vários pontos de vista antes de tomar decisões. Ele percebe que um estado superior de consciência pode ser obtido através do relacionamento correto e equilibrado com outras pessoas. O governante ortodoxo de Áries é Marte. Marte transmite a energia do raio 6. Marte governa e controla o veículo físico. No homem comum, a força do sexto raio leva ao idealismo, ao fanatismo destrutivo, à luta, à guerra e ao esforço para promover a evolução. No processo de purificação que acontece em Áries, Marte transmite a força e a vontade de lutar por um ideal mais elevado. O governante esotérico de Áries é Mercúrio. Mercúrio transmite o raio 4. Mercúrio rege a mente. Nos discípulos, ele ilumina e libera a mente, permitindo que a consciência do plano divino, subjacente a toda experiência, seja percebida. Como mensageiro dos deuses, Mercúrio é o mediador entre a alma e a personalidade. O processo mental, mediado por Mercúrio, que possui as qualidades do fogo, produz unidade e beleza, pois facilita a compreensão sobre o arquetipo da ideia divina. Esse trabalho é facilitado pela energia do raio 4, da harmonia através do conflito, que flui através de Mercúrio. Ao facilitar a percepção da oposição que existe entre o espírito e a matéria, a mente inferior é iluminada e a ilusão dissipada.
Festival da Páscoa. Áries coincide com o Festival da Páscoa, a grande festa cristã da ressurreição que enfatiza o princípio do renascimento, renovação e vida. A chave para esse festival é o viver como um processo de espiritualização, em oposição à morte, que é o processo de materialização. A Páscoa é tradicionalmente vista como o momento de um novo começo ou renascimento e é comemorada próximo ao equinócio da primavera no hemisfério norte e ao equinócio de outono no hemisfério sul. O equinócio é um fenômeno astronômico que marca a mudança de estações do ano na Terra. Nessa época do ano, os dias e as noites têm a mesma duração. Após a Páscoa, esse equilíbrio entre a luz e a sombra é quebrado nos dois hemisférios. Por esse motivo, a Páscoa é associada a um novo começo. Porém, antes que o renascimento ocorra, deve ocorrer a morte ou renúncia. Em sânscrito, isso é conhecido como tapá, que significa calor. Na tradição védica, tapá representa a prática intensa de disciplinas e denota um sofrimento espiritual, bem como um momento de autossuperação. Na tradição cristã, o período de 40 dias antes da Páscoa, chamado de Quaresma, é o período de jejum, purificação interior, renúncia e aceitação. Após a Páscoa, no hemisfério norte, os dias ficam mais longos, pois o equinócio abre caminho para a primavera. Por esse motivo, a Páscoa é vista como o momento de renascimento externo e físico, pois dá lugar ao reaparecimento da vida na natureza. No hemisfério sul, após a Páscoa, os dias ficam mais curtos. É o momento que abre o caminho para o outono. O novo começo ou renascimento indicado pela Páscoa no hemisfério sul não é externo nem físico, é interior e espiritual. Quando a vida começa a se afastar do plano físico e a florescer no reino espiritual. Jesus nos deu o presente da ressurreição, a restauração da vida. Através da ressurreição, podemos nos libertar dos limites da matéria, pois foi criado um canal de comunicação na consciência entre o reino humano e o reino espiritual ou divino. Ao remover a pedra que fechava a porta do sepulcro, Jesus Cristo estabeleceu a liberdade dos filhos de Deus. Na passagem bíblica de João, capítulo 11, versículo 25 e 26, Jesus diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá.
Essas palavras de Jesus Cristo afirmam a importância de conhecer a Deus, que também inclui ter o conhecimento sobre o renascimento, quando alcança-se a imortalidade e a libertação da forma. O primeiro trabalho de Hércules, a captura das éguas antropófagas. Através do primeiro grande portão que estava aberto, ouviu-se uma voz: Hércules, meu filho, vai, atravessa o portão e inicia o caminho. Executa teu trabalho e depois volta para mim relatando o feito. Com gritos de triunfo, Hércules se apressou, correndo por entre os pilares do portão, pleno de confiança e certeza do poder. E assim, o trabalho começou e o primeiro grande ato de serviço foi iniciado. A história que eles contam traz ensinamentos para os filhos dos homens, que são os filhos de Deus. O filho de Marte, Diomedes, governava a terra que se estendia além do portão. Nos pântanos de suas terras, ele criava cavalos e éguas para a guerra. Selvagens eram os cavalos e ferozes as éguas. Todos os homens tremiam diante deles, pois eles assolavam a terra, causando grandes danos e matando todos os filhos dos homens que cruzassem seus caminhos. Eles procriavam incessantemente cavalos extremamente selvagens e cruéis. Aos ouvidos de Hércules chegou o comando: captura essas éguas e põe fim a seus atos malignos. Vai e salva essa terra distante e aqueles que nela vivem. Abderes, vem e ajuda-me nessa tarefa, gritou Hércules para o amigo que tanto amava e que sempre o seguia por onde quer que fosse. Abderes veio e posicionou-se ao lado do seu amigo para com ele enfrentar a tarefa. Organizando todos os planos com cuidado, os dois seguiram os cavalos que cavalgavam pelos prados e pântanos da região. Finalmente, Hércules encurralou as éguas selvagens num campo onde não havia espaço para elas se moverem, e lá as capturou e amarrou. Ele então deu gritos de alegria pelo sucesso alcançado. Tão grande era seu deleite pela proeza feita que ele se julgou indigno de manter as éguas ou de conduzi-las no caminho até Diomedes. Hércules então chamou o amigo e disse: Abderes, venha cá, conduza essas éguas pelo portão. Hércules então deu meia volta e orgulhosamente seguiu em frente. Abderes, entretanto,
era fraco e teve medo da tarefa. Ele não conseguiu conduzir as éguas pelo portão, nem tampouco contê-las, como fez seu amigo Hércules. Elas acabaram por matá-lo e em seguida fugiram para as inóspitas terras de Diomedes. Mais sábio, angustiado, humilde e abatido, Hércules retomou sua tarefa e saiu à procura das éguas por toda parte, deixando seu amigo morrer no chão. Novamente ele prendeu as éguas e ele mesmo as conduziu através do portão. Entretanto, Abderes estava morto. O mestre o acompanhou cuidadosamente com seu olhar e enviou os cavalos para o lugar de paz para serem domesticados e adestrados. O povo daquela região, livre do medo, deu as boas-vindas ao libertador, aclamando Hércules como salvador da terra. Mas Abderes estava morto. O mestre voltou-se para Hércules e lhe disse: "O primeiro trabalho está terminado. A tarefa foi feita, porém mal feita. Aprenda a verdadeira lição dessa tarefa e depois prossiga para servir ainda mais seus semelhantes. Vai para a terra guardada pelo segundo portão, encontra o touro sagrado e leva-o para o santo lugar. Reflexão sobre o primeiro trabalho. Este primeiro trabalho começa com um fracasso parcial, como frequentemente acontece com o aspirante inexperiente e impetuoso. A história é breve, dramática e ao mesmo tempo encorajadora. Hércules inicia seu trabalho com esperança e muito entusiasmo, determinado a capturar as éguas reprodutoras, que representam o aspecto feminino da mente. O trabalho inicial acontece no mundo do pensamento, a fim de obter o controle mental. Há muito tempo, as éguas vinham produzindo cavalos guerreiros que devastavam os campos. Essa é a representação do pensamento errôneo, que produz palavras que causam destruição. Hércules representa a alma, ou eu superior, e Abderes representa a personalidade, ou o eu inferior. Para cumprir bem a tarefa, era necessário que a alma e a personalidade trabalhassem juntas, pois a personalidade sozinha não tinha força suficiente para domar as éguas. Hércules compreendeu o mal que as éguas estavam causando, porém, ele subestimou a potência e a força que elas possuíam, as entregando a Abderes, que simboliza sua personalidade e que, por fim, acaba morrendo.
Com a orientação de seu mestre, Hércules começa então a perceber que o controle da mente é a verdadeira lição dessa tarefa e que a alma e a personalidade precisam fazer o trabalho juntas. Assim, ele estará apto a servir melhor seus semelhantes. Vamos nos preparar para a meditação. Sente-se confortavelmente com a coluna ereta. Estabeleça um ritmo tranquilo para sua respiração. E sinta seu corpo começando a relaxar. Observe que sua mente, suas emoções e seu corpo físico vão ficando cada vez mais relaxados à medida que você inspira e expira. Agora, identifique-se com seu eu verdadeiro, sua alma. Perceba o amor e sabedoria que ela emana. Una sua alma com as almas de todas as pessoas de boa vontade em todo o mundo. Em seguida, visualize a alma desse grupo se fundindo com a alma una da humanidade. Agora, alinhe-se com as forças que apoiam a evolução da humanidade. Com a energia do Logos Solar, o grande centro de amor e sabedoria. Com a energia de Marte e sua força e vontade de lutar por um ideal mais elevado. Com a energia de Mercúrio e permita que ele ilumine e libere sua mente, permitindo que a consciência do plano divino seja percebida. Alinhe-se também com o fluxo de energia da constelação de Áries e tente visualizar essa constelação com suas inúmeras estrelas brilhando nos céus. Reflita sobre a importância das forças restauradoras de Áries para promover a restauração do plano divino na Terra. Em seguida, medite sobre a nota-chave de Áries. Eu me manifesto
e do plano mental eu governo. Momento da lua cheia. Vamos mentalmente visualizar o Cristo e os mestres irradiando amor, compaixão e bênção para todo o mundo. Visualizemos o grupo impregnado com essa energia de amor e união. Com gratidão e humildade, vamos agora oferecer nossas saudações aos mestres e ao chefe da hierarquia, o Cristo. Saudação à hierarquia espiritual do nosso planeta. Saudação aos 3 mestres que se ocupam mais precisamente de inspirar, estimular a manifestação de amor nos corações dos homens e treinar os discípulos. Mestre Moria, Mestre Kuthumi, Mestre Dioku, saudação ao Mestre Jesus. Saudação ao nosso Mestre interno, aquele que está sentado no trono do nosso coração. Elevemos nossos pensamentos a Shambhala, o centro onde a vontade de Deus é conhecida. Com reverência, gratidão e humildade, vamos em grupo nos sintonizar com a energia de Sanat Kumara, a emanação do Logos planetário, no centro de Shambhala. Agora vamos permanecer em meditação.
Digamos juntos: estamos unidos em Teu nome. Senhor Maitreya, esteja conosco. Vamos abençoar a humanidade com a grande invocação e com o soar da palavra sagrada Om 3 vezes. A grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que o Cristo volte à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz, e que ele cele a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra. Namastê.